nessa edição do Jornal do Univates. Estudante da Universidade do Vale do Taquari ensina Libras para crianças de 2 anos durante o TCC. Educação no Presídio busca ressocializar detentos. E ainda a preparação da LAF para enfrentar o Guarani de Espumoso no fim de semana. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está começando. Boa noite. Em reunião com lideranças regionais, o presidente da empresa gaúcha de rodovias confirmou a intenção da estatal em dar início aos reajustes da tarifa para tentar equilibrar o valor. Segundo a EGR, o valor está defasado desde 2013. A política de reajustes vai ser decidida pelo Conselho Superior da Autarquia. A partir de então, vão ser divulgados os percentuais de reajuste e a data de implantação das novas tarifas. A expectativa é que a primeira correção aconteça ainda no segundo semestre de 2017. A partir de hoje, o preço da gasolina nas refinarias sofre um aumento de 1,1% e do diesel de 0,4%. O anúncio foi feito ontem pela Petrobras e segue a nova política de ajuste de preço, que tem como base o preço de paridade de importação. O ajuste anterior havia sido anunciado no sábado com aumento de 1,2% na gasolina e diminuição de 0,7% no diesel. A nova política foi adotada no começo de julho e, desde então, os reajustes são feitos quase que diariamente. Os percentuais podem ser acompanhados no site da Petrobras. O trabalho de conclusão é sempre um momento de dedicação e que, em alguns casos, faz perder até alguns cabelos. Mas é importante fazer desse momento algo que faça diferença. E foi isso que a Marluce fez. Ela cursa letras aqui no Univates e, como TCC, começou a ensinar Libras para crianças do ensino infantil. Nessa turma são 20 crianças de 2 a 3 anos, pequenos que estão começando a aprender a junção das letras e os números. Tudo isso que faz normalmente parte do ensino infantil. Mas aqui tem algo diferente. Esses sinais com as mãos fazem parte da aula de Libras, um projeto que saiu do trabalho de conclusão da Marluce. Então o tema é a inclusão de Libras no currículo da educação infantil de uma escola regular. Será que é uma proposta possível? Então a ideia surgiu com o intuito de que as crianças possam aprender uma segunda língua, neste caso a língua de sinais, e para que eles possam se comunicar caso eles tivessem um coleguinha surdo. Isso que é importante. Uma forma de se comunicar como qualquer outra. Como espanhol, inglês e alemão, esse é um caminho de incluir a língua brasileira de sinais no dia a dia dos pequenos, que um dia vão ser grandes. Primeiramente, eu comecei com horas do conto. São historinhas, porque é a faixa etária que eles têm curiosidade em ver o colorido, em ouvir as histórias. E aí eu comecei com uma historinha, só que eu mostrava a corzinha, a cor amarela, a cor verde. Então eu começava a partir de uma história, a partir também de figuras, imagens, também de animais, frutinhas, eu levava imagens e mostrava para eles, esse é o animalzinho tal, que faz tal sinal. Então é bem importante essa troca, a visualização do objeto ou do material com o sinal. Eles precisam ver e também manifestar o sinal. Isso que é o importante. Projeto que começou em julho na Escola Municipal de Educação Infantil São João de Estrela. Vão ser 3 meses de atividades. Iniciativa que tem tudo para continuar na escola e caminhar por outras instituições de ensino. Que esse trabalho da Marluce possa sugerir outras pesquisas na área e, por que não, olhar um pouquinho para esse ensino na educação infantil, né? Por que não inserir essa língua, que é uma língua assim que faz parte do nosso universo? Por que não começar lá na educação infantil já a desenvolver nas próprias crianças essa habilidade de se comunicar com aquele que tem deficiência auditiva? Eu não estou apenas tentando obter bons ou ótimos resultados. Eu estou pensando para o bem-estar dessas crianças futuramente, assim como dentro da sala de aula, em conseguir se comunicar com um surdo, como também fora da sala de aula, manifestando esses sinais, trocando com o outro e, com certeza, para uma sociedade melhor, essa comunicação, essa interação com o outro,
porque nós precisamos dessa humanidade, a troca, a interação. Acredito que seja muito importante. Um trabalho de conclusão que resulta em sorrisos como esse. Iniciativa que ensina os pequenos e começa a plantar aqui a semente da inclusão, que no futuro vai gerar mais frutos positivos. Parabéns a Marluce pelo projeto. E dia 14 de setembro, às 7 horas da noite, no Centro Comunitário Evangélico de Lajeado, vai ter audiência pública para discutir o Plano Lajeado 2040. A reunião é aberta à comunidade. E a seguir, a Educação no Presídio busca ressocializar detentos. A gente já volta. Retornamos com o segundo bloco do JU. Em março, o curso de Medicina foi submetido a uma avaliação em loco e alcançou o conceito 4 de 1 a 5. Em seguida, o curso foi encaminhado para parecer do Conselho Nacional de Saúde e posterior análise final da Secretaria de Regulação e Supervisão no Ensino Superior. Na última quinta-feira, a graduação foi legalmente reconhecida pelo Ministério da Educação. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data foi instituída em 1986 com o intuito de conscientizar a população sobre os riscos decorrentes do uso do cigarro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no planeta e por isso é considerado um problema de saúde pública. Uma pesquisa do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer mostra que o consumo de cigarros e outros derivados causa um prejuízo de 56 bilhões e 900 milhões de reais no Brasil a cada ano. A arrecadação de impostos sobre o cigarro gira em torno de 12 bilhões. Há 2 anos, uma escola funciona dentro do Presídio Estadual de Lajeado. Dos cerca de 250 detentos da casa prisional, 50 estão matriculados para terem aprendizado, oportunidade de concluir os estudos e ainda incentivo na ressocialização. Mãos que recortam, colam, escrevem. Pessoas que cometeram erros, por isso estão reclusas. Buscam, através da educação, voltar ao convívio social. Para incentivar essa ressocialização, desde 25 de maio de 2015, uma escola funciona dentro do Presídio Estadual de Lajeado. Para mim foi uma grande coisa, porque eu tinha só a 3ª série, né? Não tinha concluído quase nada dos meus estudos e para mim foi uma grande coisa, entendeu, né? Voltar a estudar. Dentro eu consegui concluir o ensino médio, né? Tem coisas que até na época de escola eu não lembrava mais, que não fazia nem ideia mais como é que funcionava, né? Coisas básicas do dia a dia, né? Que a gente precisa aprender. E aqui tem servido bastante para isso. Os alunos, eles são bem receptivos, alguns com mais dificuldades, outros com menos, mas todos com muita vontade de aprender. E tendo os alunos com vontade de aprender, o trabalho do educador, do professor, ele se torna mais fácil. Eles gostam muito, eles recebem muito bem todos os exercícios, eles prestam muita atenção. Quando a casa prisional foi construída, não havia sido planejado espaço para a sala de aula. Tudo precisou ser adaptado há cerca de 2 anos. Inicialmente, nós encontramos dificuldades em termos de logística, a questão de organização nossa. E com o andar, nós conseguimos até a questão da própria sala de aula. Nessa semana, um desafio maior. A professora incentivou os alunos a escreverem poesias. Os materiais foram enviados para o concurso Jovens Poetas de Lajeado. A grande maioria optou em falar sobre o momento que está vivendo. Então, um momento de extravasar com a arte da palavra o que eles estão sentindo. Dentro da proposta do programa de aulas para apenados, é possível concluir os estudos em 1 ano. Além da formação, há ainda a redução de pena para os que frequentam regularmente. Para mim, no caso, aprender um pouco mais, também pela remissão, para poder ir embora mais cedo. Que eu parei na 4ª série, nunca é tarde para voltar a estudar, porque mais tarde eu penso em arrumar um emprego melhor, sabe? Não voltar para aquele mundo que eu vivi antes. Eu só tenho a dizer que é só melhoria sobre a sala de aula, o colégio, a professora, né? Só melhoria para nós aqui que estamos presos, na verdade, né? Que é uma coisa muito difícil e preconceituosa, entendeu, né?
Mas então a gente tem aí bons professores, né? Não. Vai ser muito bom futuramente para mim, não, aprender. A gente encontra muitos momentos gratificantes, porque mesmo em pequenas situações, pequenos momentos, ou mesmo desses projetos, a gente percebe que a educação pode fazer, mesmo na situação que às vezes as pessoas se encontram, pode ser um diferencial até para eles pensarem, de repente, no outro projeto de vida. Entre os sonhos, um futuro melhor, longe da criminalidade. Tendo mudar de vida quando sair daqui. As provas do Enem eu já fiz também e o próximo passo é tentar entrar num curso superior quando sair. Com o aprendizado e o incentivo daqui de dentro mesmo. Com certeza a educação é a melhor alternativa. A Prefeitura de Doutor Ricardo abriu um processo seletivo para a contratação de novo servidor de nível fundamental completo. A oportunidade é para agente comunitário de saúde para atuar por 40 horas semanais com um salário de R$ 1.244. Os interessados devem se inscrever até o dia 3 de setembro no site da empresa contratada pela Prefeitura para realizar a seleção. O valor de inscrição é de R$ 50. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem previsão do tempo. Já voltamos. Voltamos com o terceiro bloco do JU. A Caixa Econômica Federal finalizou o processo dos créditos de distribuição de resultados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A operação do crédito dos valores nas contas dos trabalhadores foi concluída antes do prazo definido em lei. Com o resultado de 14 bilhões e 500 milhões de reais do FGTS em 2016, foram distribuídos 7 bilhões e 200 milhões a cerca de 88 milhões de trabalhadores. Por meio de decreto assinado ontem, o governador do estado, José Ivo Sartori, suspendeu por 90 dias os efeitos do decreto de 2016, que baixava a alíquota de 18% para 12% no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre o leite importado. Além dessa mudança, o decreto 5359 de 2013, que estimula a importação de leite em pó com vencimento em 31 de agosto desse ano, não vai ser renovado. Esse decreto reduzia a alíquota do ICMS de 18% a 4% para quem comprasse leite fora do Brasil, para revender em outros estados, passando com o produto pelo Rio Grande do Sul. Uma pesquisa da Univates mostra que alguns alimentos podem apresentar uma quantidade de cobre que vai além do limite ideal para o corpo humano, especialmente quando produzidos de forma orgânica. Outro estudo analisou como era reutilizado o bagaço de uva depois da produção de vinho ou suco de uva. A pesquisa mostrou que foram encontrados níveis de cobre 10 vezes superiores ao recomendado para uma dieta de ingestão diária. Isso impossibilita a reutilização desse bagaço para a produção de farinha e para a alimentação animal. Agora a previsão do tempo. Amanhã o sol ainda aparece em alguns intervalos, mas no decorrer do dia, uma frente fria avança sobre o vale. Com isso, aumenta a possibilidade de chuva. Em Lajeado, a temperatura fica entre 14 e 24 graus. Em 2 Lajados, fica entre 12 e 22. Já na cidade de Bom Retiro do Sul, a mínima deve ser de 14 e a máxima de 24 graus. E a seguir, a LAP se prepara para enfrentar o Guarani de Espumoso. A gente já volta. Voltamos com o último bloco do JU. O Vale do Taquari vai receber em setembro a primeira edição do encontro Juventudes, Direitos e Fé, por uma mobilização interreligiosa. O evento é de 15 a 17 de setembro no sítio Moinhos do Campo, em Bom Retiro do Sul. As inscrições estão abertas para a programação que vai ter, entre outras atividades, oficinas, painéis, mística e plenária sobre temas como diversidade, gênero, cultura, justiça socioambiental e diálogo interreligioso. A participação deve ser confirmada pelo site mobilizaçãors.org. O investimento é de R$ 30 e contempla alimentação e hospedagem. Começa hoje aqui na Univates a 4ª Jornada Acadêmica de Biomedicina e 2ª Mostra de Trabalhos Acadêmicos da Biomedicina. A atividade busca abrir um espaço para a troca de conhecimentos e experiências por meio de trabalhos de pesquisa e extensão, além de diversas oficinas de atuação profissional.
Vão ser palestras, mini-cursos, oficinas e mesas redondas. Final de semana, a LAF perdeu em casa para a SASI de Selbach. A equipe de Lajeado agora busca recuperação na Liga Gaúcha de Futsal. No início do segundo turno da Liga Gaúcha de Futsal, a LAF teve bons resultados. Foram 4 jogos sem perder, mas a sequência invicta mudou. Agora são 2 derrotas seguidas. Nós tivemos essa ascensão muito grande, né? Como tu falaste no começo da competição. Isso nos deixou muito felizes, muito alegres, até pela situação do nosso trabalho aparecer. Tivemos um jogo atípico lá em Buricá, né? Sobre uma arbitragem, quadra, entendeu? E isso foi uma soma muito grande de fatores lá que não conseguimos trazer a vitória. E em casa não, em casa a gente não teve essa desculpa, né? A equipe não se comportou muito bem, a equipe teve vários erros, várias situações que a gente não costuma errar, né? E isso eu acredito que foi muita confiança, acho que a equipe teve muito autoconfiante no começo do jogo, vendo que o jogo estava se caminhando por uma situação de não muita dificuldade, né? Para a partida contra o Guarani de Espumoso, o técnico Bela tem 2 desfalques. A gente voltou essa semana focando um pouco mais a parte física, que eu acho que acabou pesando nesses últimos 2 jogos. Ajeitando alguma parte tática também com o professor Bela. Temos 2 desfalques, eu tomei o 3º amarelo e o Mateuzinho também. Mas a equipe está bem focada, a gente vai para lá pelo menos para buscar um ponto, sabendo dos desfalques que a gente tem. E agora a gente já está começando o processo de preparação para o mata-mata. A gente já sabe, já tem consciência da nossa classificação. Agora é trabalhar, fazer uns jogos bons para começar a pegar o ritmo das vitórias que a gente teve antes desses dois tropeços. Na partida do final de semana, a equipe de Lajeado busca não cometer os mesmos erros do jogo anterior. Nós tivemos muitas falhas de marcação, né? A nossa equipe ficou atípica no jogo, né? Uma equipe atípica, um jogo atípico. A gente não conseguiu buscar o nosso poder de concentração na marcação e o nosso tempo de marcação e principalmente o nosso movimento, né? Então teve 2, 3 situações que aconteceram, a nossa finalização também não entrou, tivemos oportunidades de fazer o gol, não fizemos. E o próximo jogo da LAF é contra o Guarani de Espumoso. Em virtude do mau tempo, na manhã de domingo, a 3ª caminhada ecológica de Estrela foi transferida para 3 de setembro. A programação foi mantida igual. Concentração no Parque Princesa do Vale, onde vai ser oferecido um café da manhã aos participantes. Às 8 horas começa o deslocamento em direção ao distrito de Costão, local onde inicia a caminhada. As inscrições já foram encerradas. 151 pessoas devem participar. Nós vamos ficando por aqui, mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal do Univates ao 12h15. Obrigado pela sua companhia e boa noite.